essa palavra para todos. Hoje nós vamos falar, amados, sobre 5 libertações na vida do crente. O que acontece com você quando você aceita Jesus? Quais são as libertações que vêm sobre você para que você relembre o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez por você, e para que você se assegure dos privilégios que você tem, daquilo que Deus lhe concede. Porque muitas pessoas não entendem muito bem a salvação. Elas confundem salvação com religião. Então, muitas pessoas mudaram de igreja, mudaram de religião, mas elas não sabem exatamente para que elas são crentes, o que aconteceu com elas, o que elas devem fazer em suas vidas. Então, nós temos trazido alguns estudos para mostrar a você o seu privilégio de ser crente e a sua responsabilidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento nós pedimos a Tua inspiração, Senhor. Neste momento, meu Deus, nós pedimos que o Senhor abra nossos entendimentos, abra o nosso coração espiritual, que a Tua palavra ache um lugar dentro de nós, Senhor, que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, e que nós possamos, meu Deus, pôr em prática aquilo que nós vamos aprender. Abençoa cada um, Pai. Abençoa cada família, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que a Tua bênção, meu Deus, esteja sobre cada lar, sobre cada casa. Eu peço que o Senhor nos dê saúde, que hoje é um bem tão precioso, Pai. Que o Senhor levante um muro de proteção ao nosso redor. Que esse vírus não chegue perto de nós, que ele não nos atinja e que nós estejamos guardados por Ti. Abençoa o Teu povo, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos lá. Todo crente verdadeiro, irmãos, ele já foi libertado por Jesus, o Filho de Deus. Você precisa entender que você já é liberto. Na hora que você aceitou Jesus, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, você já é uma pessoa liberta, você já é uma pessoa livre como crente. Mas muitas vezes você não sabe disso e você não se apropria disso, e o que acontece é que o inimigo perturba você, tira a sua paz, querendo levá-lo a escravidões que não existem mais, porque Jesus já libertou você. Nós devemos gozar desta liberdade e viver com responsabilidade. O apóstolo Paulo fala que a gente não deve tomar a nossa liberdade para transformá-la em licenciosidade. Nós temos a responsabilidade de, como seres livres, vivermos uma vida para a honra e para a glória de Deus. Você é livre, como Paulo diz, para fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. E aquilo que não convém, você não faz, porque você é livre para escolher. Entenda a diferença, amado, entre o livre e o escravo. O escravo, ele não tem liberdade de escolha. Você tem. Você vê o erro e decide se você vai fazê-lo ou não. O escravo não, ele não tem essa liberdade, ele é oprimido, ele é escravizado. E isso certamente é uma grande diferença na nossa vida. Primeira libertação. Quando você aceita Jesus, você é liberto, você recebe a libertação da maldição de uma lei quebrada. Aí está em Gálatas capítulo 5, verso 1.
Se alguém quiser fotografar, tá, vocês estão livres, a gente pôs algumas transparências para facilitar, então fique à vontade. Diz Gálatas 5:1: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Entenda, a lei era má? Não, a lei era boa. O decálogo era bom, os 10 mandamentos eram bons, a lei de Deus era excelente. Qual era o problema? Ninguém conseguia cumpri-la. Porque quando você quebrava um mandamento da lei, automaticamente você estava quebrando toda a lei. E isso fazia com que você estivesse debaixo de uma maldição de uma lei, porque maldito era aquele que não conseguia cumprir a lei. E ninguém conseguiu ser salvo pela lei. Nenhuma pessoa está com Jesus no céu por causa da lei, porque todos quebraram a lei. Todos pecaram. E essa maldição estava sobre todos. Essa é a razão porque Jesus veio com um novo tempo. Jesus veio com um tempo chamado tempo da graça. Porque a graça não é pelo que você faz, não é pelo que você cumpre. A graça não é pelas regras que você obedece. A graça não é pelos mandamentos que você consegue executar. A graça é por causa dos méritos de Jesus. É por aquilo que Jesus fez. Então a gente vê muitas pessoas ainda, amado, vivendo como escravo da lei. Não aquela lei antiga, mas leis modernas. Leis que tentam lhe oprimir, regras que tentam lhe escravizar. Tudo tem que ter organização, nós temos que seguir parâmetros, mas a gente precisa entender que a gente não é mais escravo da lei. Nós estamos livres. Apareceu um, que foi o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei. Ele não cumpriu os acréscimos da lei que os fariseus haviam feito, mas a lei, na sua integridade, Jesus cumpriu. E porque ele cumpriu essa lei, ele pode estender para você, estender para mim e estender para todos a absolvição. E hoje nós não estamos mais debaixo dessa escravidão da lei. Amém? Diga amém. Porque se você estivesse debaixo da escravidão da lei, você estava aqui se sentindo culpado, você estava aqui com um cordeirinho tentando pagar seus pecados. E Jesus olhou isso e disse: não, eu vou tomar o lugar de todos. E eu vou morrer no lugar de todos. E quando eu morrer, eu vou dizer: eu cumpri a lei por você, e agora eu estendo sobre você a minha graça, e você pode ser salvo e liberto pela minha graça. Amém? Segunda libertação. A libertação da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Estão aí na tela os versículos para você acompanhar. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Entenda, o pecado traz
condenação. Às vezes a gente acha que Jesus, ele não cobra mais pelo pecado. Às vezes a gente entende o pecado errado. Eu estou debaixo da graça, então agora eu posso pecar, porque não tem mais nenhuma consequência, nenhum problema. Não, presta atenção. O pecado condenou o ser humano. Deus fez o homem livre. Deus fez o homem santificado. Deus fez o ser humano e tinha intimidade com ele. Mas quando o pecado entrou no mundo, o ser humano se sentiu condenado. E aí, o que acontece? Paulo diz, olha, Jesus veio, e agora não há mais nenhuma o quê? Condenação. Nenhuma, meu irmão. Se você não é crente, não é salvo, escute, você está debaixo da condenação do pecado. Porque seu pecado ainda não foi anulado, ainda não foi perdoado. Porque o perdão existe, mas você precisa aceitar. Mas se você é crente, preste atenção, e você reconheceu os seus pecados e os confessou ao Senhor Jesus, o que aconteceu? Você foi justificado. Essa palavra, justificado, ela é muito importante. Não está dizendo que você foi inocentado, porque não tem como apagar o pecado que você cometeu, você é pecador. Mas você foi justificado. O que é justificado? Você foi declarado pela justiça não mais culpado. Ou seja, na hora de condenar você, foi colocado à sua disposição a absolvição. E você não está mais condenado. Eu vejo muitos crentes vivendo debaixo de condenação, porque eles não se apercebem, eles não entendem que não há mais condenação. Nós, crentes, justificados, somos de uma categoria diferente da categoria dos pecadores não justificados. O pecador não justificado, ele está lutando debaixo de maldição. Você não, você pecou, a Bíblia diz lá em João, confesse, e o sangue de Jesus faz o quê? Nos purifica de todo pecado. Então entenda, você está livre agora da condenação do pecado. Você não está livre ainda do pecado. Nós só vamos estar livres do pecado quando nós estivermos na glória. Mas não há mais condenação sobre você. Você agora tem um caminho aberto para perdoar seus pecados, que é Jesus Cristo, e para reatar o seu relacionamento com Deus. Terceira libertação. A libertação da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, verso 18, que diz o seguinte: estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Lembra que eu falei que o escravo não tem poder de escolha? Antes nós éramos todos assim. Nós éramos escravos do pecado. Nós fazíamos coisas que nós não queríamos fazer. Nós vivíamos uma forma de vida que nós não queríamos viver. Nós estávamos vivendo uma situação aonde nós não tínhamos a condição de fazer as escolhas, porque éramos escravos. E aí vem Jesus. Lá em João diz que quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a verdadeira liberdade. E Jesus, então, ele nos liberta
dessa escravidão do pecado. Agora entenda, você é liberto da escravidão do pecado, que era dominada por Satanás, e você agora passa a ser escravo, ou talvez a palavra melhor seja servo do Senhor Jesus Cristo. Você agora não é mais escravo do pecado, você é escravo da justiça. Quando você comete um erro, sua consciência acusa. Quando você vai fazer algo que não é decente, você se sente culpado. Por quê? Porque você agora é escravo da justiça. Qual é a diferença, pastor? Se eu deixei de ser escravo de Satanás e escravo de Jesus. Eu sempre digo que Jesus diz para você como é o domínio dele. E ele diz assim: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Satanás quer escravizar você, quer matar você, quer destruir você, quer tirar seu brio, sua honra, sua qualidade. Satanás quer ver você no chão. Mas Jesus não, Jesus ele é um Senhor que quer abençoar você, que quer elevar você, que quer prosperar a sua vida, que quer abençoar você. Então, você agora não é mais escravo do pecado. E Paulo diz que se você não é escravo do pecado, você está morto para o pecado. A gente precisa atentar para isso, irmãos, porque senão a gente vai entrar por um caminho de viver sempre a vida velha, o homem carnal, porque há uma briga dentro de você, há uma luta. Paulo diz: o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então ele pede a Deus misericórdia, ajuda, e eu acho que poucos de nós oramos por isso. Você lembra Jesus na oração do Pai Nosso? Senhor, livra-nos de todo mal, e Senhor, livra-nos de toda tentação. Eu não sei se você faz essa oração, porque desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, nós estamos sendo tentados, o mal está nos rodeando. Às vezes nós não estamos na rua, mas estamos em casa, na frente do computador, na frente da televisão, e o controle remoto, parece que tem hora que ele fica endemoniado. Não é? Lá em casa, os canais, a gente pega alguns canais, mas a gente, quando começa a passar na TV fechada, aí passa: esse canal não está à disposição. Esse canal não está à disposição por assinante. E às vezes aparece embaixo o que é que ele coloca, né? E aí eu digo: glória a Deus que ele não está à minha disposição, porque a tentação está bloqueada. Porque se ele está à disposição, a tentação aumenta, a carga da tentação aumenta, não é? E a Bíblia é muito clara, não é para você enfrentar a tentação. Às vezes, irmãos, tem um pessoal aí muito corajoso espiritualmente. A Bíblia diz que é para você fazer o quê? Fugir. É melhor você fugir. Faça como José, deixa a capa na mão da mariposa e vai embora. Desculpa, mariposa, tá? Deixa lá a capa na mão da quenga e vai embora. Ah, mas pastor, eu sou bom, eu vou enfrentar. Fuja da tentação, você não é bom coisa nenhuma, não. Você não é forte coisa nenhuma. Você é fraco, assim como eu e qualquer um de nós. Então a gente precisa entender isso daí. Quarta libertação é a libertação do poder das trevas. Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Ou seja, as trevas representam as forças demoníacas. E você, antes de ter Cristo, você vivia à mercê dessas forças demoníacas. Você vivia à mercê das trevas.
Você estava na escuridão. E os demônios, muitas vezes, fizeram de você capacho. Os demônios, muitas vezes, fizeram você se lambuzar, se prostituir, e beber, e fazer um monte de coisas erradas. Eu sei, não era você não queria fazer, mas você estava sob a influência do maligno. O maligno cega. Você não consegue ver o erro, você não consegue ver o mal. Uma das características de Satanás, a Bíblia diz, é empanar a nossa visão, é fazer com que nós não enxerguemos. Por que uma pessoa faz tanta coisa besta, boba? A gente pergunta, por quê? Porque ele está cego, ele está no reino das trevas, e quando eu penso nisso, eu dou glórias a Deus, eu agradeço a Deus, porque aqui está escrito, Deus me tirou do reino das trevas, da escuridão, e Deus me colocou no reino da luz, Deus me colocou no reino dos filhos de Deus, e Ele fez isso com você. E quando você está no claro, você vê, quando você está no claro, você é capaz de enxergar. Jesus venceu Satanás. Tem duas provas incontestáveis: a cruz, porque Satanás nunca quis que Jesus fosse para a cruz. Satanás levou a multidão a gritar que Jesus se tornaria rei. Satanás insultou Jesus para que Jesus não assumisse aquele sacrifício. E o túmulo vazio, o túmulo sem corpo. Essas duas provas são incontestáveis de que Satanás foi derrotado. Jesus estava na cruz e a multidão gritava: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E Jesus estava ali como Filho de Deus, mas ele não desceu da cruz por amor a você e por amor a mim, por amor a nós. Senão não existiria liberdade. Nós seríamos escravos e estaríamos nas trevas. E quando Jesus foi colocado no túmulo, você conhece a história, Satanás retumbou, as forças do mal celebraram, mas no domingo de manhã, as mulheres encontraram o túmulo vazio. Satanás estava derrotado. Eu quero dizer bem claramente para você, irmãos, porque tem gente, aqui eu não vejo muito isso, mas eu vejo em alguns ministérios, principalmente pela televisão, que ele fala mais em Satanás do que em Deus. Tem gente que vive o dia pensando mais em Satanás, com medo de Satanás. Tudo que acontece é Satanás, Satanás, Satanás. Ele fala em Satanás desde a hora que acorda até a hora que ele vai dormir. Meu irmão, essa época passou, graças a Deus. O inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. O inimigo não pode mais entrar em você. Pare com isso. Ah, eu sou crente, mas eu posso ficar endemoniado. Não pode. João diz que o maligno não nos toca. Ele rodeia. Como fez com Jó, tem que pedir permissão para chegar em mim. Tem que pedir permissão para entrar. Não vai entrar, porque o Espírito Santo está dentro de você, e quando o inimigo chega na porta do seu coração, e quer entrar, ele vê o Espírito Santo e diz: estou indo, tchau, vou embora. Ah, pastor, mas eu já vi gente ficar endemoniada na igreja. Tem pastor incrédulo, tem músico incrédulo, tem levita incrédulo, e está dentro da igreja. Aí o inimigo tem poder. Mas contra aquele que é cheio do Espírito Santo, não há mais poder do inimigo. Ele vai tentar, ele vai mandar todo tipo de provocação. Ok, isso é bíblico, mas meu coração está guardado pelo Santo de Israel, e ninguém mais pode entrar em nenhum de nós. E finalmente, a libertação do poder da morte. Hebreus 2,15. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida
estiveram escravizados pelo medo da morte. Grife aí, medo da morte. Não é a morte, porque a morte vem para todas as pessoas. Eu quero dizer para você que é bonitinho e que acha que não vai morrer só porque é bonitinho, que o cemitério está cheio de menino legal, cheio de gente sarada. Eu quero dizer para você que a morte vem para todas as pessoas, e agora ficou muito clara isso, ficou muito claro isso. Não importa seu dinheiro, não importa a sua ocupação, não importa a sua religião, a morte chega. Aqui não está falando que a morte não vem, aqui está falando que você foi liberto do medo da morte. Você não tem que viver com medo da morte, amado. Lógico, você não vai provocar a morte e nem acelerar. Outro dia me perguntaram, pastor, a gente tem um dia para morrer? Eu disse, deve ter, mas o problema é que o pessoal acelera, né? O pessoal antecipa. Então, você não vai provocar a morte, você não vai facilitar. Você vai tomar cuidado quando atravessa a rua, você vai usar a sua máscara, você vai tomar remédio quando precisa, você vai fazer exame, isso não é pecado. Agora, você não pode ser paranoico. Tem gente, amado, que ele vive apavorado, com medo da morte, medo. Eu não estou falando dele simplesmente saber que vai morrer, não. Ele é desesperado. Passa na televisão, morreram tantas pessoas do vírus, aí ele diz, meu Deus, eu já estou morrendo de medo. Porque deu a notícia que aconteceu isso, meu Deus, será que vai acontecer comigo? Isso é medo, e aqui está dizendo, o Senhor nos libertou desse medo, nós não precisamos mais viver com medo. Um dia o Senhor vai nos chamar para a nossa casa, e nossa casa não é nessa terra, nossa casa é construída pelas mãos divinas. Jesus disse, eu vou preparar lugar, e eu virei buscar vocês, para que vocês estejam comigo. E mais do que isso, Jesus promete ressurreição. Um dia, Jesus vai fazer um grande encontro familiar. E aí você que já perdeu família sabe que é doloroso. Eu já perdi um filho, faz 20 anos. É duro, é difícil, muito difícil. Mas eu sei que um dia, o meu Senhor vai fazer uma ceia. E a Bíblia diz, os que morreram vão ressuscitar primeiro. E os que estão vivos vão ser transformados. E na presença de Abraão, Moisés, Jacó e todos os grandes homens e mulheres de Deus, a Bíblia diz que vai ter uma ceia no céu. E em nome de Jesus, o meu filho vai estar na mesa e eu vou estar ao lado dele. O meu pai que já se foi vai estar na mesa, a minha mãe vai estar na mesa, a mãe da minha esposa, a minha sogra vai estar na mesa, que agora recentemente faleceu, e nós vamos estar juntos. Essa é a nossa certeza, meu irmão. A gente não é paranoico, a gente não é pessoas sem senso, que vive por aí agorando a morte da gente. Não! Eu só não estou apavorado, eu não estou com medo. Só isso. Eu sei em quem eu tenho crido, diz o apóstolo Paulo, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aquele dia que todos vão me deixar só, mas o Senhor Jesus vai dizer, vem para casa, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. São essas palavras que eu quero escutar, são essas palavras que eu procuro me preparar, e não ficar com medo. Então, meu amado, está aí diante de você 5 libertações, que aconteceu na sua vida, por causa do nosso amado Jesus, que pagou um grande preço na cruz do Calvário por nós. Amém? Que Deus abençoe e receba essa palavra do coração do nosso Pai para o nosso coração. Vamos orar neste momento. Baixe sua cabeça.
Eu sei que você enfrentou alguns desafios para vir hoje. Enfrentou o medo, enfrentou possivelmente algumas dificuldades. Você veio. E Deus queria que você ouvisse essa palavra presencialmente. Porque você podia ouvir pela televisão e ver. Mas Deus queria que você estivesse aqui para sentir esse calor, essa presença. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Levanta aí a tua mão e diz: em Jesus, eu estou livre. Diga: eu estou livre. Diga: eu estou livre. Diga para o inimigo ouvir: eu estou livre. Diga: eu não sou mais escravo. Eu hoje estou livre. E eu queria que você, amado, que quer dar glórias a Deus, e quer que o Senhor ajude você a viver essa liberdade, a sentir essa liberdade, fique de pé, que eu quero orar por você. Se você quer ficar, pastor, eu entendi a palavra, e eu hoje quero ficar de pé e pedir a Deus que me ajude a experimentar cada dia mais essa liberdade. Eu quero pedir ao Senhor que esteja comigo, e eu quero agradecer a Deus, porque Ele me libertou. Eu estou livre, eu não estou mais preso à lei, eu não estou mais preso às trevas, eu não estou mais preso ao inimigo, eu agora estou livre, eu sou livre, e eu quero render graças ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, porque a obra de Jesus é uma obra completa. Jesus foi lá na cruz, Pai, e não apenas Ele morreu, não, Ele morreu para me libertar, para libertar cada um dos meus irmãos, cada um dos teus filhos. Obrigado, Pai, porque nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, porque nós não podíamos cumprir aquela lei, nós jamais chegaríamos ao céu pela lei. Então o Senhor veio através de Jesus e derramou sobre nós a sua graça, Pai. E agora nós somos salvos por Jesus, nós somos salvos pelo que Jesus fez. Senhor, obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas, da escuridão. Agora nós podemos ver, nossos olhos foram abertos. A gente agora pode olhar e ver, Senhor, que realmente nós estávamos escravizados. Senhor, obrigado, Pai, porque nós não precisamos mais ter medo. Nós podemos ser felizes e completos e viver sem medo da morte, porque sabemos que Jesus venceu a morte, sabemos que Ele está conosco, sabemos que se morrermos iremos estar contigo, sabemos, Pai, que o Senhor completou essa obra e no dia final o Senhor terminará totalmente a obra em nossas vidas, nos levando para o teu seio, para os céus. Fortalece os teus filhos. É o que eu peço, no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso para Jesus. Glorifique.